E nós vamos começar uma nova série de mensagens aqui em nossa igreja, como ser bem-sucedido. E antes de ler o texto, eu gostaria de perguntar a você: você gostaria de ser bem-sucedido na vida? Sim ou não? Gostaria? Sim. Você acha que Deus deseja que as suas criaturas se tornem filhos e filhas e sejam bem-sucedidos? Sim ou não? Sim. Não ouvi muito bem. Sim ou não? Sim. Até porque, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Alguém estuda para ser mal-sucedido? Alguém estuda, investe em estudo para depois ser um profissional mal-sucedido? Sim ou não? Não. Alguém casa para ser mal-sucedido no casamento, em família? Sim ou não? Não. Alguém que trabalha e tem os seus recursos deseja ser mal-sucedido na administração dos seus recursos? Sim ou não? Você acha que Cristo e Deus, na criação dos seus filhos, Ele criou realmente os seus filhos para viverem mal-sucedidos? Sim ou não? Não. Agora, a grande pergunta é: você está disposto e disposta a trabalhar para ser bem-sucedido e bem-sucedida? Aí já reduziu. Já reduziu a resposta, porque nós temos um conceito de bem-sucedidos como se algo acontecesse do nada para algum lugar. Não é à toa que, diante de todas as promessas de falcatruas das grandes ou dos grandes investimentos da Caixa Econômica Federal na Mega Sena, na loteria, atrai milhões de pessoas. Se você perguntar a qualquer matemático, a probabilidade de nós ganharmos será 0,0000000. Mas nós acreditamos que ser bem-sucedido é nós estarmos investindo a nossa vida em um acaso, estarmos de braços cruzados na expectativa de que algo extraordinário, algum dia, de alguma maneira, vai acontecer conosco. E nós vamos aprender nessa série de mensagens que o Senhor, Ele deseja assim que o seu povo seja bem-sucedido. Mas nós precisamos aprender primeiro o que significa de verdade ser bem-sucedido. Quais são as promessas de Deus para a nossa vida? E qual é a diferença entre riqueza e prosperidade? Para tanto aí, você que abriu a sua Bíblia, eu gostaria que você estivesse acompanhando comigo esse texto, como ser bem-sucedido. E o texto lá de 1 Timóteo 6, 18 e 19, que vai ser projetado lá para nós lermos juntos, você vai identificar algumas orientações do apóstolo Paulo, aprendidas com o Senhor Jesus e compartilhadas conosco, porque esta carta do apóstolo Paulo, escrita ao jovem pastor Timóteo, tem a ver comigo e com você. São orientações divinas para a minha vida e para a sua vida, porque Deus, na pessoa de Jesus, deseja que a humanidade, sem excluir uma única pessoa desse currículo, todas as pessoas sejam bem-sucedidas nesse planeta chamado Terra que Ele mesmo criou. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Ordene-lhes que pratique o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão tesouro para si. É isso aí. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão tesouro para si mesmos. E o versículo continua: um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Orientações do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, a orientar, a ensinar, entrou-se como uma ordenança para todas as pessoas e principalmente para aquelas que obtinham muitos recursos, obtinham muito dinheiro. Só que essa orientação não é só para essas pessoas, é para mim e para você. Porque deixa eu contar uma coisa para você antes de continuarmos os textos. Se você está aqui nessa noite, você conseguiu chegar aqui, seja a pé ou pagando o seu transporte, ou de meio de transporte próprio, seja ele um carro, seja ele uma bicicleta, seja ele uma moto. E você deixou, quando saiu do local, do seu ambiente, do seu habitat, uma casa com geladeira, eletrodomésticos, abrindo a sua geladeira com comida para no mínimo esta semana inteira. E os seus filhos estão numa escola. E você, como eu, neste inverno, está vestido. E aí as pessoas olham, né? Ser bem-sucedido é como se estivesse bem vestido, né? Com roupas das melhores marcas.
Eu amo servir ao Senhor porque só esse blazer aqui, ele tem mais de 15, 16 anos. Para você ver que eu não engordei tanto. Ele ainda fecha. Eu usava ele ainda na central de Belfor Roxo. Adoramos muito no Ministério Vida Ativa com esse terno. No aniversário do Ministério Vida Ativa, geralmente, nós fazíamos isso, né, Job? Todo mundo internado para compartilhar. Se você está com a possibilidade de ter um plano de saúde e você está calçado, com roupas, você é uma das pessoas mais ricas desse mundo. Você e eu somos uma das pessoas mais ricas do Brasil. E o grande segredo que nós vamos aprender aqui é que a riqueza de verdade não está no dinheiro, mas ela se chama prosperidade em Deus, porque todos nós estamos sendo abençoados com coisas extraordinárias da parte de Deus. A grande questão é o que estamos fazendo com tudo isso. O que estamos fazendo com as oportunidades, o que estamos fazendo com a família que Deus nos deu, o que estamos fazendo com os relacionamentos e as amizades, o que estamos fazendo com os nossos amigos, o que estamos fazendo com as coisas que são prioritárias para a nossa existência. Provérbios 16:3, que é o próximo texto, diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. A verdadeira riqueza não habita naquilo que você possui, mas é aquilo que você faz com o que você possui. Até o conhecimento que temos adquirido é a parte da riqueza de Deus para nós. Mas muitas pessoas não sabem utilizar todo o conhecimento e sabedoria da parte de Deus. Logo, podem ser pessoas ricas ou se tornarem pessoas ricas, mas são pessoas que não são prósperas, porque elas não sabem utilizar e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem dado. E um outro segredo é consagrar tudo ao Senhor. 3 João, capítulo 1, versículo 2, diz: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Deus deseja nos dar saúde, mas o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Com o corpo que Deus nos deu, com aquele que chamamos ser o templo do Espírito Santo de Deus. Diabetes altíssimas por falta de cuidado. Pressão arterial altíssima por falta de cuidado. Estamos estressados, preocupados com um monte de coisas, deprimidos, porque estamos utilizando o nosso corpo da maneira equivocada. Então uma pessoa pode ser muito bem rica, mas não ser bem sucedida por não saber utilizar o seu corpo, o corpo que Deus lhe deu. E tem pessoas que utilizam para degradação pior, drogas lícitas e ilícitas, prostituição. E quando eu falo prostituição, eu não falo só aquela pessoa que hoje é considerada como trabalho e ofício, não. Eu falo daquela pessoa que doa o seu corpo a qualquer pessoa, a qualquer preço, e tem caminhado a passos largos para ser uma pessoa mal sucedida, porque tudo aquilo que Deus tem ofertado e tem dado tem sido utilizado de maneira equivocada. A palavra de Robert G. Allen diz o seguinte: não acredito que existam pessoas destinadas à riqueza ou à miséria. Existem sim pessoas que escolhem ter mentes miseráveis e outros mentes prósperas. A generosidade sempre acompanhará a vida dos prósperos, mas a avareza sempre acompanhará a vida dos miseráveis. Essa frase também dele diz o seguinte: pessoas que vivem somente para si e não prestam atenção ou não dão crédito às orientações do nosso Deus e Pai que nos criou, vão ter a tendência a viver de forma miserável. Elas não vão entender que tudo aquilo que Deus tem doado para nós tem a ver com outro, que tudo aquilo que Deus nos deu tem a ver com outro. E não adianta eu ser bem-sucedido em uma área da minha vida ou conceituar ser bem-sucedido em uma área da minha vida se eu não for considerado alguém bem-sucedido por Deus. Eu posso ter muitas ações que eu mesmo posso vir a aplaudir, mas a pessoa bem-sucedida, ela arranca aplausos dos céus, ela arranca aplausos de Deus. Ser bem-sucedido tem mais a ver com a atitude do que com a conta corrente, do que com aquilo que possuímos. Nessa série nós vamos aprender isso. Começamos hoje uma série para nos inspirar, para nos abençoar, para termos a oportunidade, através da palavra de Deus, de mudar a nossa vida. E você que está nos visitando, mudar a sua vida. Então vamos responder o que de fato significa ser bem-sucedido.
A boa resposta para nós hoje é já entendermos que ser bem-sucedido não é ter dinheiro, mas a maioria do mundo tem como resposta ser bem-sucedido, como foi aqui proclamado através da arte, é ter o quê? Dinheiro. É ter dinheiro. E também, mas só dinheiro é muito pouco para sermos bem-sucedidos. Contudo, temos que quebrar o mito de que Deus quer ser o patrocinador de vidas e famílias miseráveis, porque também tem o outro lado, que condena o dinheiro, oprime as pessoas que têm recursos, que trabalharam, que construíram seus bens. Invejam o que o outro tem, o que o outro possui, só que não sabem a luta que foi para a pessoa ter uma capacidade culta, investiu em recursos. Por exemplo, alguém que faz um mestrado numa escola particular, numa academia particular, as pessoas querem obter a mesma capacidade intelectual que essa pessoa tem, principalmente se ela utiliza isso para abençoar o mundo. Mas ela não quer pagar o preço em todos os sentidos: tempo, abrir mão de família, abrir mão de recursos. Por exemplo, hoje, em média, um mestrado numa escola, numa academia particular, dependendo dela, você vai pagar 70, 80 mil reais. Aí alguém vai falar assim: nossa, que desperdício. Mas tem pessoas que pagam 60 num carro e parcelam em 10 anos. Não pode, né? 5 anos. 72, né? 76 vezes ou 72. Então vai depender dos valores da nossa existência. Eu não posso estar olhando para a vida do meu irmão, da pessoa que tem bens e que esses bens, eles se qualificam em todas as áreas. Tem o bem familiar, é bem sucedido na família, no casamento, no namoro, no ministério, na vida financeira, nos relacionamentos. Invejá-la, não. Isso é princípio mundano e diabólico. O Senhor quer que nos espelhemos nessas pessoas e olhemos se elas de fato são ricas ou prósperas. E se elas forem prósperas, porque próspero é aquele que é abençoado por Cristo e que valoriza a Cristo e a Deus, elas devem ser copiadas e imitadas. Mas eu também não posso colocar acusação sobre a vida daquelas pessoas que trabalharam, que estudaram, que investiram para ter uma vida melhor. E eu vejo tanta gente invejosa criticando as outras pessoas que de forma honesta lutaram para construir a sua vida, para construir a sua existência. E o Senhor quer também abençoar a sua vida, para que você seja bem-sucedido em todas essas áreas e construa uma nova vida. Contudo, temos que quebrar esse mito de que ser o patrocinador de vidas e famílias miseráveis é o que Deus deseja. Entenda que a miséria deve chocar a mim e a você, muito mais do que a riqueza. Quer ver? Veja essas fotos aí que vão passar. Olha essa foto aí. Essa foto, ela rodou o mundo inteiro. Isso aí deve nos chocar. Isso aí deve nos chocar. Lembra quando eu falei que se você tiver uma comida, uma roupa, se você tiver um carro, seja ele de qual for o ano, se você tem um plano de saúde, ou usufrui de uns melhores sistemas de saúde do mundo, apesar de não ser bem direcionado, não é bem gerido como o SUS, você é rico. Você é rico. Porque você pode sofrer o acidente que for, se você bater na posse, os melhores profissionais para trazer você de volta à vida estão lá. Os melhores enfermeiros estão lá, mesmo diante do caos da administração pública. Me falaram que melhorou um pouco. Glória a Deus por isso. Mas aquilo ali tem que nos chocar. Aquilo ali é a desordem humana, onde pessoas que almejam ter mais não valorizam somente aquilo que têm e não reconhecem essa realidade. Ali, se você olhar para trás, é um abutre, mais conhecido aqui nosso como o mascote do Flamengo, urubu. É diferente, mas só para você entender. Está esperando uma criança padecer de fome, enquanto nós no Brasil somos um dos primeiros países no mundo a desperdiçar diariamente toneladas de comida. Toneladas de comida. Eu não estou falando de um pratinho que seu filho deixa, e o meu filho às vezes deixava, e nós não queríamos ensiná-lo. Ah, não, gastou, eu tenho dinheiro, eu compro outro, tenho cesta básica. Aquelas pessoas ali, ou aquela criança, gostaria de ter aquele resto de comida. Quantos aqui comeram resto de comida hoje? Levanta a mão. Ninguém, né? Somos mais bem-sucedidos do que achamos ser. Próxima foto, por favor, filho. Uma criança comendo um sanduíche. Isso era a dignidade que deveria ter no outro. E aí eu vejo muitas pessoas acusando todo mundo. Eu acho muito engraçado pessoas no Face colocando coisas do tipo para agredir as outras pessoas. Como do tipo, as pessoas estão vendo anjos na igreja, mas não vê a pessoa na calçada. Sabe, eu não faço isso porque a minha mão direita não precisa ver o que a esquerda faz.
É muito mais honesto eu perceber que eu não posso mudar o mundo, mas eu posso auxiliar a vida de algumas pessoas. E eu tenho que usar a minha vida, não é para ficar só criticando os outros, eu tenho que usar a minha vida, para a minha vida ser próspera e bem-sucedida, eu entender que essa miséria tem a ver comigo, que eu não posso me conformar com essa situação. E muito mais do que eu ficar caracterizando o erro dos outros, eu preciso assumir a minha responsabilidade na minha vida, de administrar bem melhor aquilo que eu tenho, para ajudar outras pessoas. Porque se nós formos colocar no papel, muitas coisas que fazemos com aquilo que ganhamos é desperdício total se não investirmos na vida de pessoas. Se você tem uma casa, comida, roupa, creio que você é rico. Mas Deus em Jesus quer nos transformar em próspero. Deus não condena a riqueza, condena o mau uso dela. Levítico 25:17 é o próximo texto. Diz o seguinte: não explorem um ao outro, mas temam ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Uma orientação boa da parte do Senhor para nós, para todos nós. Aqueles que não oprimem, continuem não oprimindo, continuem auxiliando, porque a vontade de Deus é que venhamos a ter o temor do Senhor e não explorarmos as pessoas em nenhuma dessas áreas. Zacarias capítulo 7, versículo 10 diz: não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Uma vida bem-sucedida começa com uma mente, um coração e atitudes bem-sucedidos. Não começa com dinheiro, meu irmão e meu amigo visitante. Ele virá como consequência do nosso trabalho, da nossa mordomia cristã. Mordomia cristã é eu fazer exatamente com aquilo que possuo o que Deus deseja. Mordomia cristã é olhar para Deus, para a sua palavra e para Jesus, e colocar em prática a administração da minha vida. E quando eu falo bens, eu estou falando toda a nossa existência. Não estou qualificando bens somente com a sua conta corrente ou a quantidade de dinheiro que você tem no bolso agora, porque tudo que nós temos é bem do Senhor. A sua saúde e a minha saúde é bem do Senhor. O fato de estarmos hoje vivos, nos locomovendo, é a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Deus quer dar recursos para você e para mim, para que apliquemos esses recursos para salvar vidas e não para levar pessoas à perdição. Sabe por quê? Porque eu e você somos o bem mais precioso que Deus deu a este mundo. E quantas pessoas você conhece que ganharam um pouquinho mais de recursos e dinheiros e atrapalharam a vida toda? Largaram Deus, largaram a comunidade cristã, começaram a usufruir de uma vida completamente distante. Por quê? Porque dinheiro gera poder, mas também gera engano. Dinheiro gera poder, mas também gera desilusão. E alguém um dia falou assim para mim, numa pergunta que eu fiz a um casal: dinheiro traz felicidade? Eles falaram, ele ficou quieto e a esposa disse assim: traz, pastor. Eu falei: não, se trouxesse vocês não estavam aqui na minha frente para serem pastoreados. Percebem a incoerência? Dinheiro traz felicidade? Traz. Então por que você está deprimido? E você está deprimida? E você está com vontade de acabar com a sua vida se dinheiro traz felicidade? Não, dinheiro traz conforto. É diferente. Dinheiro traz conforto. Quem traz tudo aquilo que a humanidade está buscando hoje: justiça, paz, amor, liberdade, salvação, verdade, não é dinheiro. Dinheiro não traz isso. Pelo contrário. O dinheiro sem ter Deus como orientador e Senhor supremo, sem Ele dirigir a nossa maneira de usar, de ganhar, pode nos levar à perdição. A motivação, a minha motivação e a sua motivação em buscar riqueza e prosperidade é fundamental para as nossas decisões. Porque a pergunta é: para que você deseja ter mais dinheiro? A palavra de um grande sábio, Ravi, diz: se você quer mudar os frutos, primeiro precisa trocar as sementes. Quando deseja alterar o que é visível, precisa primeiro mexer no invisível. Entenda, uma pessoa pode ser rica e miserável, mas uma pessoa não pode ser próspera e miserável. Não pode. Vou repetir para você: uma pessoa pode ser rica e miserável, mas uma pessoa não pode ser próspera e miserável, porque próspero é um atributo divino da parte de Deus para nós. E sabe por quê? Simples. Porque o conceito de prosperidade, ele vai além de riqueza.
O conceito de prosperidade vai além das coisas materiais que possuímos ou que queremos. Simplesmente ser rico pode ser sinônimo de miserabilidade. A pessoa é tão miserável, que a única coisa que ela busca na vida e tem é o quê? Dinheiro. A única coisa. E aí o comercial já trouxe uma solução para isso. E ela é muito clara e verdadeira. Dinheiro não compra o relacionamento entre pai e filho, a paz e a harmonia na família. Para todas as outras coisas você pode queimar o seu cartão. Porque até eles chegaram à conclusão disso. E o Senhor nos convida a termos sabedoria diante disso. Existem pessoas que são tão ricas, que a única coisa que possui é dinheiro. Entenda, tudo que o dinheiro pode comprar, ainda assim é muito barato. As maiores carências da humanidade não estão nos seus recursos. Os nossos governos passados fizeram a classe pobre prosperar. O que mudou? Nada. Todo mundo vivendo um caos. Porque aumentou a capacidade das pessoas consumirem, mas não educaram elas a administrarem. O endividamento está na faixa dos jovens. O maior endividamento, inclusão do nome no Serasa ou no Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, está nos jovens. Jovens que começaram no primeiro emprego, vivendo nesse mundo de ilusão, uma vida miserável, vazia de sentido, de Deus, que começam a comprar tudo e endividados ao ponto de não conseguirem mais pagar nenhum cartão. Tem gente que tem 5, quebram, porque eu tenho que ter a necessidade de ter mais. E eu ouvi uma frase linda que me convidou a refletir. Diga, gaste mais. Repita comigo, gaste mais. Gaste mais o que você tem. É isso aí. Gaste mais. Gaste mais o que você tem. Sapato, calça. Gaste mais o que você tem. Administre mais e melhor com Deus o que você tem. Ter dinheiro é ser rico, mas não significa ser próspero. Porque ser próspero é ter uma vida satisfeita e plena com Deus e em Jesus Cristo, e viver com Ele. Ter uma vida próspera em Deus com Jesus Cristo, para que eu venha valorizar a mim mesmo e primeiramente a Deus, a Cristo Jesus e a sua obra, as pessoas que me cercam, os recursos que eu tenho e principalmente a minha família. Quantas pessoas arrumaram um empreguinho melhor e começaram a abandonar, e na linguagem bem popular da Baixada Fluminense, esculachar a família. Maridos que passaram a ter recursos, um emprego melhor, abandonaram as esposas. Esposas que passaram a trabalhar e ter um recurso melhor e agora oprimir com maledicência o marido. E aí eu posso ser bem sucedido na área profissional e mal sucedido na família, que caracteriza a instituição divina do Senhor. Ser bem sucedido é saber usar a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, para ter, para ser e para dar. Ser bem-sucedido é ter uma mente saudável, uma mente cativa em Cristo, aonde com a riqueza das ideias do conhecimento em Deus se tornam em sabedoria. Aonde a minha alma, ela aspira por Deus e busca em Deus a sua vontade, e eu tenho saúde plena na minha alma, porque os medicamentos são necessários para a doença que se instalou na alma: falta de sono, depressão, síndrome do pânico, transtorno de personalidade, bipolaridade, doenças da alma, aonde através de uma alma inquieta, conturbada, que não consegue repousar e descansar, o nosso sistema nervoso central, o cérebro, ele começa a produzir uma substância química que nos deixa inquietos, com sede de algo que nós não conseguimos identificar o que é, e aí vem as doenças da alma. Uma vida bem-sucedida é uma alma descansando no Senhor Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu farei com que vocês parem de roer a unha. Porque nós nos aproximamos daquele que é a primazia, não da riqueza, mas das prosperidades eternas. A real prosperidade tem muito a ver com o nosso coração. Se o nosso coração é doador, como o de Deus o é. A palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 diz: pois Deus ama quem dá com alegria. E quando nós temos uma intimidade com Deus, a generosidade invade o nosso coração.
E nós entendemos que tudo aquilo que está ao nosso derredor e aquilo que Deus colocou para a nossa administração tem a ver com o outro, tem a ver com a minha família, tem a ver com o investimento no meu crescimento, tem a ver com o meu lazer, mas também tem a ver com o outro. 1 Timóteo capítulo 6, 18 diz: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. A Bíblia vai classificar que aqueles que são ricos de verdade, prósperos, são os que são ricos em boas obras. Em que consiste a riqueza de um homem? Nós vamos ver aqui, nessas áreas que o Senhor nos convida a observarmos. Qual é o propósito da riqueza do homem? Efésios capítulo 1, versículo 11. Gostaria que você lesse comigo, vamos lá? Nele... O apóstolo Paulo está falando de Jesus. Nele, que é Jesus, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados em Cristo, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Alguém próspero é alguém que está conectado com o coração de Deus em Cristo Jesus, para receber da parte dele todas as orientações da nossa caminhada e da nossa existência. Ser bem-sucedido, ter sucesso, riqueza e prosperidade nunca poderá ser um fim em si mesmo. Eu nunca posso olhar para esse mundo e achar que eu vivo aqui isoladamente e que a busca incontrolável, incansável de coisas tem a ver somente comigo, tem a ver com o plano. Eu preciso estar alinhado ao plano de Deus para a nossa existência. Essa busca tem que ser um meio, e eu não estou dizendo que você não tenha que buscar ser bem-sucedido. Pelo contrário, senão eu nem faria essa série de mensagens. Só que a palavra de Deus nos diz que ter dinheiro, ser bem-sucedido, obter conhecimento, comprar um carro novo, ter uma boa casa, não é um fim em si mesmo. Isso são meios, isso vai acabar. E Deus também não quer que você viva na miserabilidade, achando que Deus se alegra com a miserabilidade do mundo. Alguém me perguntou um dia e falou o seguinte: pastor, aonde está Deus diante da fome e do caos que assola o mundo? E eu falei assim: peraí, teu questionamento está meio equivocado, meu filho. Você tem que perguntar onde você está, e eu estou em meio de um mundo que sofre com fome, tendo em vista, como eu falei, que o Brasil é um dos campeões em o quê? Desperdiçar comida. Você tem que perguntar o que você faz com o teu recurso que compra mais comida do que precisa para viver. Você tem que perguntar, e eu tenho que me perguntar, são os bens que Deus tem nos abençoado, e o que nós fazemos com eles diante de tanta gente que não tem nada e não compartilha nada que tem. O questionamento é diferente. Eu acredito que o próprio Deus nos céus fica olhando para nós e perguntando assim: eu deixei um livro, eu dei o poder do Espírito Santo, eu deixei igrejas, o que esse povo está fazendo consigo mesmo? Será que eles não percebem que eles vão se matar? E não é nem um matando o outro, não. Essa fase já até passou nossa. Agora tem pessoas matando a si mesmas, se matando sem propósito, sem existência, acabando com a vida. O índice, para você pesquisar aqui, vai na internet e pergunta, e pega lá e descreva lá: índice de suicídio no Brasil. Pega a faixa etária, você vai se surpreender. Pessoas que são ricas, mas não são prósperas. E a faixa etária está na juventude. Acabar com a própria vida. Não está precisando mais bala perdida, a galera que pega no pé do chapadão aí, em outros lugares. Não precisa disso. As pessoas estão dando fim à sua vida porque elas não aguentam tanta indiferença e tanto sofrimento, tanta indiferença alheia, pessoas vivendo somente para si mesmas. Pode ter riqueza, mas não é próspera. A palavra de Deus em Provérbios 8,18 diz assim: comigo estão riqueza e honra, prosperidade e justiça duradouras, diz o Senhor. Repita comigo: comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você quer riqueza, você quer honra, você quer prosperidade. Ali fica clara a diferença de prosperidade e riqueza. Você quer viver numa vida justa e no mundo justo? Você quer ter uma vida duradoura? O Senhor diz assim, ó: em mim, somente em mim vocês vão encontrar isso. Vocês vão procurar em qualquer outro lugar. No final da vida, aqueles que nunca deram ouvidos à minha palavra, à minha orientação, vão chegar ao fim da sua existência, um fim de um leito, porque todos nós vamos para lá, seja numa idade avançada ou não, e chegaremos a essa conclusão, essa dinâmica eterna de Deus que diz: tudo é vaidade de vaidade, porque nele está tudo aquilo que buscamos para a nossa vida de verdade.
A palavra de Deus em Isaías 1,19 diz assim: se vocês estiverem dispostos a construir uma vida bem-sucedida, a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Você quer ser bem-sucedido mesmo? É em Deus que nós temos uma vida bem-sucedida. Nossos relacionamentos vão refletir o nosso estado espiritual e emocional. Não existe uma vida próspera e bem-sucedida se um homem for derrotado em seus relacionamentos. Relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Não existe uma vida bem-sucedida sem relacionamentos divinos entre o homem e Deus e com as pessoas, interpessoais. Se esses relacionamentos interpessoais não forem formados por pessoas que têm bons relacionamentos com Deus, nós temos já como crédito na nossa conta sermos fadados à desgraça humana. Com quem você se relaciona? Com quem você tem andado? Quem é o seu amigo, sua amiga, sua namorada, seu namorado? Tudo isso diz mais sobre você do que propriamente você imagina. Jó, no auge da sua dor, diante das declarações dos seus amigos, ele fez uma afirmativa. Em Jó 30:29 ele diz: tornei-me irmão de chacais e companheiro de corujas. O que ele quer dizer com isso? Aqueles amigos pareciam mais pessoas dispostas a devorá-los, que só aparecia à noite para julgá-los, condená-los e direcioná-lo a caminho de tortura e de destruição, do que propriamente amigos de verdade. Jó estava se sentindo assim, diante de tanto conselho ruim que os seus amigos lhe deram. Será que você não percebeu que virou amigo de corujas? Será que você não percebeu que virou amigo ou amiga de chacais? Gente que só dá caras à noite. Pessoas saudáveis, pessoas prósperas investem em relacionamentos saudáveis. Pessoas prósperas não se relacionam com pessoas doentes, que se apegam ao pecado, que se apegam a relacionamentos doentios, que se apegam a práticas pecaminosas, que vivem, pensam e agem da pior maneira humana. Pessoas que querem ser pessoas bem-sucedidas não se envolvem com essas pessoas, a não ser que seja para transformá-las. Se você quiser caminhar ou correr, não espere pela companhia de quem está na UTI, meu filho, porque quem está na UTI já está lá embaixo. Se você quer avançar, você precisa se unir a pessoas que vivem de forma bem-sucedidas em Deus e em Cristo Jesus. Vivemos num mundo de causa e efeito. Nossas declarações são poderosas. A palavra de Deus diz que a nossa palavra tem poder, sim. E entenda que o meu exterior cria o meu interior, e o meu exterior influencia no meu interior. Nossos pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a comportamentos, e comportamentos vão classificar atitudes, vão nos projetar atitudes. Se elas são bem-sucedidas ou não, nós não sabemos. O meu interior cria meu exterior. Para ter relacionamentos saudáveis, eu não posso ter a minha vida conduzida por pessoas fracassadas. Para ter relacionamentos que não conduzam você ao fracasso e à derrota, você precisa ter uma atitude diferenciada. Você precisa entender que uma avaliação e uma reavaliação daquilo que você faz, das pessoas que você segue, das pessoas que você tem apreço, das pessoas que opiram na sua vida, das pessoas que decidem o que você vai fazer, vai depender do seu sucesso e seu insucesso. Eu já vi gente boa ir para a furada por causa de amizade. Eu já vi gente boa aplicar dinheiro de maneira errada porque ouviu o conselho de gente mundana. Eu já vi gente destruir família porque ouviu o conselho dos outros. E eu já vi gente ser muito mal sucedida por não ouvir conselho de ninguém. Gente autossuficiente. Sabe quando você tem a caracterização e o conceito de que eu e você já morremos? Quando a gente para de se relacionar e ouvir pessoas bem-sucedidas, na família, nos relacionamentos, na captação de recursos, na aplicação de recursos, nos ministérios e principalmente, que define todas as outras, pessoas bem-sucedidas no seu relacionamento com Deus. Então, para termos esses relacionamentos saudáveis que nos conduzam à vitória, à dinâmica de vida com o Senhor Jesus e não à derrota, primeiro, proteja a sua mente. Proteja a sua mente. A palavra de Deus em 1 Coríntios 2,16 diz: nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Proteja a sua mente. Sua mente não pode ser mundana, meu amigo e minha irmã.
mundana com aquilo que os outros pensam e acham, com a cultura, com a moda, com o medo, do meio fora das orientações de Deus e da sua palavra. Sua mente e a minha mente precisa ser a mente de Cristo, senão estamos fadados a vivermos uma vida miserável, desgraçada, uma vida fora da graça de Deus, logo, uma vida que nunca será bem-sucedida. Na nossa mente estão sendo impregnados desde a infância nossos valores, aquilo que vamos valorizar, os nossos alvos, a maneira que vamos conduzir a nossa vida. Segundo, proteja a sua palavra. Tiago capítulo 3, versículo 11 diz: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? As nossas palavras, a maneira como nos apresentamos no mundo, diz muito mais sobre aquelas pessoas que nos influenciam e vão garantir o nosso sucesso ou o nosso insucesso. O apóstolo Tiago sabia disso, e ele diz que uma mente de Cristo vai proferir palavras segundo as palavras de Cristo. Como você será próspero se não sustentar suas próprias palavras? Nós vivemos uma crise moral e ética. Nós vivemos uma crise onde a palavra não diz muito. Apesar que na nossa CLT, na consolidação das leis trabalhistas, dizem que um contrato ele vale verbalmente, mesmo que você, como funcionário, não assine um contrato formal. As pessoas preferem 1000 vezes fazer um contrato formal para que as pessoas assinem do que acordar o quê? Verbalmente. Por quê? Porque as pessoas perderam sua palavra. Elas não consolidam mais aquilo que dizem. Elas falam uma coisa e querem viver os seus próprios princípios. E quando os princípios de Cristo são apresentados, elas vivem em crise. Você somente poderá sustentar, com o passar dos anos, o que for verdadeiro. O que é mentiroso um dia vai aparecer. Você vê hoje os donos das empreiteiras, banqueiros, advogados, ministros, as maiores construtoras que dominavam o mundo e o Brasil, políticos que constituíram a sua vida na riqueza, mas não na prosperidade, e agora estão envergonhando seus nomes, envergonhando suas famílias, envergonhando a sua geração, e vai ficar marcado para o resto da vida, mesmo que sejam reeleitas futuramente, virarão Collor da vida, porque sempre se caracterizar como uma pessoa sem palavra. Nós precisamos proteger a nossa palavra como a palavra de Deus ensina. Hoje os donos dessas maiores construtoras do Brasil estão presos. Todas essas pessoas estão pagando porque queriam sustentar uma mentira, mas a verdade sempre aparecerá. Pessoas grandes não andam perto de gente que só fala coisas pequenas. Pessoas grandes não andam perto de pessoas que só falam coisas pequenas. Essas pessoas podem ter recursos, mas elas não são prósperas. Essas pessoas não conseguem gerar vida na vida de ninguém. Da boca só são proferidas palavras rudes, ruins, coisas que não levam ao crescimento. Agora, pessoas bem-sucedidas, as suas palavras são poderosas, seja de forma positiva, elas podem abrir o futuro, mas se forem de forma negativa, elas podem detoná-lo e destruí-lo. Terceiro, proteja seu coração, Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. A motivação está no coração. O que te leva a viver? O que te leva a estar aqui nessa noite? O que te leva a trabalhar e a existir? Guardou bem esses 3 valores, são pilares. Guardar a nossa palavra, guardar a nossa mente, guardar o nosso coração. A palavra de Deus em Isaías 32, 5 diz assim: o tolo já não será chamado nobre, e o homem ou a mulher sem caráter não será tido em alta estima. A nobreza é a vida real de Deus preparada para nós. Tem a ver com os nossos relacionamentos, tem a ver com as pessoas que se relacionam com a gente, que geram influência na gente. Você nunca será nobre se optar por se deixar influenciar por fracassados, frustrados, rebeldes, pessoas que estão a serviço do mal, do caos, contra a palavra de Deus, contra a palavra de fé, contra a palavra da família, contra a palavra de Jesus. A palavra de Deus em 1 Coríntios 14, 40 diz assim, através do apóstolo Paulo: mas tudo deve ser feito com ordem e decência. E eu acredito, irmãos, que onde há ordem há decência. Isso não é fascismo, como muitos dizem.
Isso não é ser fascista. Temos uma facilidade muito grande dos nossos jovens acessarem uma universidade pública e termos a ditadura do fascismo. Elas são agora seguidoras de Che Guevara, são seguidoras dos filósofos, são seguidoras de Marx e divulgam essa filosofia humana como se o cara trouxesse a solução para a humanidade e chegam a classificar Jesus como comunista. Mas eles não sabem que nos escritos desses homens está lá de formas garrafais bem grandes, é só ler, que um dos maiores objetivos dessas filosofias é afastarem o governo de Deus das pessoas. Por exemplo, vamos destruir a família tradicional. Por quê? Não, porque para implantar a justiça no mundo precisamos destruir a família tradicional. Instituição divina criada por Deus, como é que pode um cristão amparar isso? Vamos acabar logo com essa família tradicional. E outra, vamos acabar com essa questão de vida de gênero mesmo. Cada um tem que fazer o que bem entende, cada um tem que fazer o que quer. Esse é um bom caminho para sermos destruídos, porque uma vida que não vive a ordem vai viver a desordem, nas finanças, nos relacionamentos, nos negócios, na família. E o Senhor quer trazer ordem. Gênesis capítulo 1 diz que Deus olha para a terra e a terra era sem forma e vazia, logo era o caos que habitava na terra. E o que o Senhor faz? Manda o Espírito dele que paira sobre a face do caos, da desordem. E aí começa a colocar tudo em ordem. Deus começa a dizer: peixe é para o mar, animal tal é para lá, o céu, água salgada, água doce, o dia, a noite, a tarde, os vegetais. E diz que um dia Deus ele para descansar, para observar tudo aquilo que ele fez. E depois ele faz o homem. Nosso Deus é um Deus de ordem, irmãos. Nosso Deus elimina o caos da nossa vida. Qual era da sua vida que está em caos? Deus quer trazer ordem. Se você deseja ser bem-sucedido, como eu desejo na vida, invista em relacionamentos bem-sucedidos. Primeiramente, o seu relacionamento com Deus e com Cristo Jesus, antes de qualquer coisa. Mas vamos aplicar aí alguns princípios reais na nossa vida. Primeiro, para você ser bem-sucedido na vida, invista em relacionamentos bem-sucedidos. Primeiro, seja amigo de pessoas reais. Jó capítulo 1, versículo 11. Vamos ler juntos? Na terra de Uz, vamos juntos? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Isso é um homem real, não é um fake. Quantos aqui estão seguindo fake? Olha para a pessoa, está bem arrumadinha, olhou uma página lá, essa pessoa é bem sucedida. Não, pessoa bem sucedida para mim é Jó. Jó é uma pessoa bem-sucedida porque Jó é uma vida real. Aqui temos dois sentidos dessa palavra: pessoas verdadeiras, originais, gente sem máscaras, que nos levam a fugir dos fakes. Pessoas nobres, gente que entende os princípios e valores do reino e os vivem. Príncipes e princesas do rei, do Senhor. A realeza está mais no coração do que no bolso. Jó era um homem que tinha muitos bens, mas ele era um homem que temia a Deus, que amava a Deus, que se relacionava com Deus, que ofertava a Deus, que patrocinava holocaustos a Deus, que cuidava da sua família e que amava a sua família, que perdeu tudo da parte de Deus para ser provado se ele era uma verdade ou era um fake, se ele era de verdade um homem que temia a Deus ou ele só temia a Deus pelos bens que possuíam. E aí o diabo foi lançado na face dele, que Jó continuava sendo um homem íntegro e verdadeiro. Pessoas verdadeiras devem nos atrair. Em nossos dias, traficantes podem ser ricos, malandrinhos e malandras podem ser ricas, mas nunca serão reais e prósperas. O mundo não é dos desonestos, o mundo é dos honestos. E esses viverão a prosperidade. Podem até não ser ricos, segundo o conceito estabelecido, que é uma outra mensagem que nós vamos ter, mas são pessoas prósperas. Elas dormem, elas acordam, elas têm bons relacionamentos. A família está em paz, os relacionamentos são saudáveis. Essas pessoas amam a Deus. Se seu melhor amigo e sua melhor amiga é uma fraude, é uma mentira, você verá que com o tempo essa amizade não tem valor nenhum, como essa pessoa também não tem. Quer ver uma coisa? Diga-me com quem tu andas e eu vou dizer onde você vai estar daqui a 5 anos, ou daqui a 1 ano mesmo, está acontecendo mais rápido. Aquele ditadozinho que a vovó já dizia: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Quem se mistura com porco, farelo come. Aí tem pessoas que criticam o Salmo 1. Felizes e bem-aventurados são aqueles que o quê? Não seguem o conselho dos ímpios, nem se assentem na mesa dos escarnecedores, e nem dos zombadores. Antes tem a lei do Senhor, e nessa lei
medita dia e noite. Antes, o que ele está querendo dizer? Eu não sento na mesa dos zombadores, dos corruptos, dos malandros, dos que zombam de Deus e das suas instituições, mas antes eu tenho o meu prazer na lei do Senhor, e depois que eu tenho o meu prazer na lei do Senhor, eu posso sentar com essas pessoas para influenciá-las. Só que antes de sentar na mesa dos zombadores, dos caluniadores, dos perversos, dos malvados, o meu coração, a minha mente, as minhas atitudes se banham aonde? No Deus eterno, Criador de todas as coisas. Então, quando eu sento como Jesus. Como Jesus que influenciou pessoas. Eu sento como Jesus que orientou pessoas. E a sede era tanta que os corruptos, os perversos e os malvados olhavam para a vida de Jesus e diziam: esse cara tem uma vida bem sucedida, ele prega de forma diferente, ele vive de forma diferente. A sede que eles tinham de referências de gente bem sucedida levaram homens a largar dinheiro, largar cargos públicos para seguir Jesus. Você lembra de alguém que largou o cargo público quando foi convidado a seguir Jesus? Você lembra quem foi? Quem foi? Zaqueu e mais quem? Um dos apóstolos? Mateus. Porque a vida do cara era inspiradora. Aqueles homens tinham dinheiro, eram ricos, mas não tinham prosperidade. E aquilo que a alma deles ansiava, levavam eles a abrir mão de tudo para serem o quê? Bem-sucedidos. Seja amigo de pessoas reais, não de fakes. Segundo, seja amigo de pessoas trabalhadoras. Provérbios 6,6. Vamos ler juntos? Observe a formiga preguiçoso, perfida nos caminhos dela, e seja sábio. A palavra de Deus nos manda andar com a formiguinha e ver, observar a formiguinha. Você quer ser bem-sucedido, filho? Para de ficar andando, filha, com gente que quer dar a volta nas realidades da vida, que não gosta de trabalho, que quer arrumar tudo com jeitinho brasileiro. Para com esse negócio de se corromper, você não foi criado para isso. Você vai passar o resto da sua vida sem dormir em paz, sem provar a verdadeira prosperidade. Vai olhar a formiga, o trabalhinho dela. Tem gente que é preguiçosa e gosta de ficar com gente preguiçosa. Tem gente que não gosta de trabalho. Trabalho é pedagógico e terapêutico, meu irmão. Não é coisa de fascista, não. Trabalho com um bom projeto social tira as pessoas da miserabilidade da alma. Um bom projeto social é acompanhado com a capacidade de levar a pessoa a ter dignidade e produzir seus recursos. Não para garantir voto, não para garantir mais miserabilidade. Tem gente que já está pensando em arrumar um jeitinho de se aposentar mais rápido. Graças a Deus que a lei da aposentadoria vai mudar, não precisa me bater não. Como é que pode um país como o nosso, com gente boa, gente com saúde, querendo se aposentar aos 50 anos de idade, cara? Não tem lógica isso, irmãos. Como é que pode, no auge da vida, as pessoas produzindo, mas todo mundo quer ter um jeitinho, todo mundo quer viver de forma que, não, tendo que comer, que beber, eu estou satisfeito. Tá, mas a Bíblia não fala que você não tem que trabalhar mais não. A Bíblia fala que a nossa vida é uma vida que pode ter trabalho. E aí, abro aspas, não a escravidão. Não a escravidão. E eu não sou contra os direitos trabalhistas, e precisamos, eu sempre precisei deles. Não é isso que eu estou dizendo. E o preguiçoso sabe que eu estou falando dele. A preguiçosa sabe que eu estou falando dele. Eu não estou falando de gente trabalhosa, quer dizer, eu não, a palavra de Deus. É muito melhor ter um programa social com uma formação para o trabalho do que ficar pensando quando eu vou me aposentar. Emprego é o caminho para ser bem-sucedido, meu irmão. Vai ouvir histórias de pessoas bem-sucedidas, honestas, eu tenho muitas aqui. É muito trabalho, é muito estudo. Enquanto você estava dormindo, jogando videogame ou querendo namorar, desobedecendo teu pai e tua mãe, menina, essas pessoas estavam pegando ônibus 3 horas da manhã para trabalhar, para fazer concurso público, para avançar na vida, para construir alguma coisa. Quer ficar namorando um moleque que está na esquina andando de moto com a cueca aqui embaixo, com a calça caindo. Aí tem um moleque bem sucedido que estuda, tem uma tendência a se apaixonar por canalha, por fraudulento, que zomba de Deus, que zomba das instituições. É um espírito de prostituição que leva homens e mulheres, e os homens também. Tem a menina lá na igreja, a menina é de Deus, a serinha é muito parada. É muito parada, depois que casar, no namoro, vai ensinando ela a não ser parada, meu irmão, porque eu casei com uma parada também. Hoje ela se movimenta até demais. Ser bem-sucedido é trabalhar até na construção do seu relacionamento conjugal, parceiro e parceira. Ah, eu quero pronto, pastor. Ah, não sei se ele é para casar, se ela é para casar. Eu quero uma pessoa de Deus. Meu irmão, qualquer um que aceitou Jesus aqui pode ser uma pessoa de Deus. O negócio é saber o quanto você está disposto a ser uma pessoa de Deus para essa pessoa. A gente quer ser bem-sucedido em tudo e não quer pagar o preço. A Bíblia fala, precisa trabalhar. Trabalhar na família, trabalhar nos recursos, trabalhar em tudo. Quer ser bem-sucedido, tem que trabalhar. Trabalho é pedagógico. Deus é trabalhador, Ele criou o trabalho para o homem.
Se você gosta de ser amigo de preguiçosos e malandros, você terá grandes problemas em sua vida. Veja o que Jesus disse aí, dele e do seu pai, João 5,17. Vamos ler juntos? Disse-lhe Jesus: meu pai continua o quê? É isso aí, todo mundo está trabalhando. Deus trabalha para você. Quando você ora, o que você espera? Que Deus trabalhe em prol de você, não é? Então tem que trabalhar, meu irmão, quer ser bem sucedido, é isso aí. Por isso que Jesus chamou 12 que estavam trabalhando. Jesus não chamou ninguém que não estava trabalhando. Vai lá ver a história. Todo mundo trabalhando. Ah, pastor, estou desempregado há 6 anos, sabe? Eu acho que Jesus está me chamando para ser pastor. Falei, filho, sabe quando Jesus vai te chamar para ser pastor? Quando você estiver no melhor do seu emprego, no melhor da sua carreira, da sua vida financeira, quando você não estiver dependendo, entre aspas, e achar de Deus para nada, Deus vai falar para você assim, ó, larga tudo. Larga seu emprego, larga sua faculdade, larga seus recursos, vai fazer teologia. Aí eu já contei essa história aqui, né? Saindo da Unigran Rio, camisa de teologia, do lado medicina. Estou eu passando lá, né? Camisa de teologia com o grupo. Aí vira os brothers lá, os meninos de teologia. Teologia? Para que serve isso? Isso não serve para nada. Aí eu olhei para trás assim, eu falei, você está certo, não serve para nada. A medicina serve para quê? Se no final todo mundo vai morrer mesmo. Depende de como você olha a vida. Eu vou morrer na teologia, você vai morrer na medicina. Na verdade, a única certeza que temos é a morte. Quem vai ser bem sucedido nisso não é o curso que faz, é o que vai fazer com o curso ao qual se formou. É quem você vai valorizar, quem você vai dar honra, para quem você vai prestar o serviço. Então seja amigo de trabalhadores. Pessoas bem-sucedidas não são vítimas, trabalham. Não se comportam como vítimas, trabalham. 3, seja amigo de pessoas generosas. Mateus 27:57. Vamos ler juntos? Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Esse cara era rico, se tornou amigo de Jesus. Se tornou amigo de Jesus, esse cara. Se tornou discípulo de Jesus. Esse cara queria ser bem sucedido, ele tinha dinheiro, recursos. E diz que esse cara era generoso. Ele vendia terrenos, ele patrocinava a obra missionária, ele compartilhava com aqueles que não tinham muitas coisas. Esse cara era generoso, e pessoas bem-sucedidas são pessoas generosas. Eu gosto de estar perto de gente generosa. Eu gosto de estar perto de gente que não se apega a nada. Eu gosto de gente que só se apega a um tipo de coisa. Gente, todas as outras coisas não importam. Um homem generoso que deu para Jesus um tesouro familiar. Esse homem colocou Jesus num dos melhores sepulcros de ricos, para que o seu corpo fosse tido como um homem de honra. Quem é amigo de pessoas bem-sucedidas, no seu pior momento, elas estarão presentes. Em Lucas 23:50, afirma que ele era homem bom e justo. Jesus se tornou amigo de pessoas ricas também. Andou com pessoas que não deixaram a riqueza transformá-los em avarentos. Você lembra a história de Nicodemos? Olha para Jesus, era rico, mas não era bem sucedido. Jesus fala, meu amigo, vem conversar comigo, vem conviver comigo. Estou aí, Senhor, estamos juntos, vamos viver uma nova vida agora, é isso que eu quero. Eu quero ser próspero. Se você for avarento, são essas pessoas que você vai atrair. Hebreus 13:16 diz o seguinte: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Sabe o que eu amo nessa palavra? Que a palavra de Deus diz que realmente, para você se libertar do egocentrismo, dessa miserabilidade de ter ou medo de não ter, diz que é um sacrifício. O texto diz que é desse sacrifício que Deus se agrada. A Bíblia não esconde que você compartilhar o que você tem é um sacrifício, mas é um sacrifício reconhecido por Deus. E você, como eu, precisamos dar bons motivos para Deus nos abençoar com riqueza e prosperidade. As pessoas chegam, às vezes, pedem assim, pastor, eu gostaria de ser bem sucedido. Falei, quer ser bem sucedido? Começa a compartilhar tudo que você tem agora. Pastor, mas eu não tenho nada. Senta aí, vamos fazer uma relação se você não tem. Você tem quantos casacos? 4. Doa 2. Quantos sapatos? 5. Doa 2. O que mais você tem aí? Comida, 5 quilos de arroz, compartilha 2. Você não tem nada? Se você tem um pão em casa, você pode partir em 3 e compartilhar com quem não tem. Isso é espírito de miserabilidade, irmãos. Gente que cresce, gente que é bem-sucedida, gosta de crescer com gente generosa. Avarento não atrairá a presença de Deus, atrairá mais avareza.
A vida cristã é sobre dar. Quando vencemos a tirania de apenas receber, precisamos derrotar a mentalidade da miserabilidade paternalista, de achar que nós não temos nada para repartir. Pessoas bem-sucedidas amam andar com pessoas bem-sucedidas, para que elas possam admirar e aprender com elas. Quanta dificuldade de gente dar um testemunho que aprendeu com gente bem-sucedida a ser bem-sucedida. Eu tenho ensinado meus líderes a valorizar cada pessoa que elas aprenderam a ser bem-sucedidas. Sabe por quê? Existe uma miserabilidade paternalista, que a pessoa é abençoada, cresce, a outra pessoa influencia ela de forma positiva. Mas sabe o que elas fazem? Se calam, não falam. São capazes de citar uma frase numa palestra, numa reunião, ou postar no Face e não colocar o nome do indivíduo que é o dono da frase. Sabe o que é isso? Mentalidade de miserabilidade. Não é generoso nem no compartilhamento da verdade. Está impregnado na gente. Sabe aquele negócio de você dar a frase para se sentir importante e não dar o cara que é o dono da frase, ou a mulher que é o dono da frase? Isso acontece muito em monografia. Gente que vai lá, ao invés de produzir a monografia, vai lá e compra. Poderia colocar pelo menos: dedico essa monografia à pessoa que me emprestou ela na internet, no Google Acadêmico. Irmãos, é uma crise moral. Ninguém vai ser bem sucedido assim. Ninguém vai ser bem sucedido assim. Se você tem alguém que está sendo inspiração de Jesus para você, honre ela. A gente só recebe a grandeza que a gente valoriza e compartilha. Ah, queria tanto ser honrado. Você honra? Queria tanto ser bem sucedido. Você honra as pessoas que são bem-sucedidas e servem para você como modelo, espelho? Ou você é daqueles da paternidade, da miserabilidade, que acham que as pessoas que são bem-sucedidas com Deus acham que todo mundo cresce do nada, que ninguém cresce se espelhando em alguém? Eu sou fruto de um monte de gente. Eu sou fruto do pastor Giovanni, eu sou fruto da minha esposa, eu sou fruto do pastor José Maria, eu sou fruto do pastor Dercinei, eu sou fruto do pastor Hugo, eu sou fruto de tantos pastores que passaram na minha vida. Eu sou fruto de tanta gente boa que passou na minha vida. Eu sou fruto de tanta gente que eu me relaciono. Eu sou fruto do Joab, eu sou fruto do pastor Marcelo. Eu sou fruto das Andréias aqui da igreja. Eu sou fruto da minha filha Maria Helena, do meu filho Alex, que tem 8 anos de idade. Eu aprendo com eles. E eu gosto de dar honra a essas pessoas. Quer ser alguém bem-sucedido? Seja generoso até no seu compartilhamento. A generosidade, ela é poderosa. Pessoas bem-sucedidas andam com pessoas bem-sucedidas, não com pessoas derrotadas, para buscar viver perto delas, para oprimi-las, para ser líder delas, para que elas possam ser lideradas em prol do fracasso do outro. Tem pessoas que só gostam de se relacionar com gente menor que eles, sabe por quê? Para receber o quê? A primazia, para receber a honra. Não se contenta em ser um segundo, um terceiro ou um quarto. A vida cristã e bem-sucedida tem mais a ver com dar do que com receber. A generosidade é poderosa, a generosidade quebra barreiras, a generosidade nos faz irresistíveis, a generosidade, sem esperar nada em troca, é ainda mais poderosa. Aliás, é essencial para a mensagem do Evangelho, pois Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou e não esperou nada em troca a seu Filho. Ele apenas deixou o seu Filho e nos convida para que respondêssemos à grandeza dessa entrega. É importante que a igreja seja conhecida por isso. Talvez as pessoas digam aí, eu não quero ser um cristão, mas eu gostaria de contratar um cristão na minha empresa. Olha, eu não sou um cristão, mas eu gostaria que a minha filha ou meu filho se casasse com um cristão. Olha, eu não sou um cristão, mas eu gostaria de promover um cristão para ser o administrador das minhas coisas, pois as pessoas são mais generosas e íntegras e de bom caráter quando elas estão próximas de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Talvez você esteja assim: pastor, o senhor não conhece os crentes que eu me relacionei. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero te pedir perdão publicamente por eles, porque o objetivo da vida de Cristo nos cristãos é ser pessoas bem-sucedidas que espelham outras. E se você encontrou no seu meio do caminho cristãos totalmente diferentes do que eu falei agora, prossiga o seu caminho com Jesus e seja um exemplo para elas, para que elas se convertam novamente a Cristo Jesus. Porque eu sei que você vai encontrar pessoas assim, e eu peço perdão por elas. Elas precisam reconhecer, pedir perdão também, avançar e continuar. Porque ao invés de prestar um desserviço ao reino que Deus estabeleceu,
elas são convidadas para ser bem-sucedidas e prestar um bom serviço como exemplo de generosidade para o Senhor. A generosidade desinteressada foi a marca do cristão no mundo e no primeiro século. Atraímos para nós o que somos e o que honramos. Atraímos para nós o que somos e o que honramos. Quarta atitude para ser bem-sucedido: seja amigo de pessoas satisfeitas. Para ser bem-sucedido, bem-sucedida nos relacionamentos, você precisa conviver com pessoas satisfeitas, gente. Filipenses 4,12, olha o que diz a palavra de Deus. Aprendi, vamos juntos? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Gente bem-sucedida, presta atenção, nós não fomos chamados para ser reclamões, irmãos, murmurões, viver de rebeldia e murmuração, agressividade, confusão. Vidas prósperas são satisfeitas, estáveis, seguras, confiantes. Gente bem-sucedida não para de servir a Cristo porque veio alguma coisinha, não para de honrar a igreja de Cristo porque ficou decepcionada com alguém. O mundo decepciona a gente toda hora, o Estado decepciona a gente toda hora, todo mundo decepciona a gente, ninguém abandona o mundo, ninguém pega a arma, pum, me decepcionou o mundo. Aí na comunidade cristã quer ser melhor do que todo mundo, fulano me decepcionou. Você decepcionou quantas pessoas na sua caminhada? Quantas pessoas? Pessoas bem-sucedidas andam através de pessoas satisfeitas em Cristo, pessoas maduras, pessoas que não alimentam esse mimimi da vida, que ficam colocando a culpa em todo mundo, que ficam falando mal de todo mundo, que reclamam de tudo e de todos. Pessoas bem-sucedidas são inspiradoras. Vidas prósperas são satisfeitas, estáveis, seguras, confiantes. Pessoas instáveis são insatisfeitas. Elas não prosperam nos relacionamentos. Elas serão seu maior inimigo, serão a causa da sua própria derrota. Pessoas prósperas vivem para ganhar. Pessoas de mente pobre vivem para não perder. Pessoas nobres e prósperas vivem para ganhar mais relacionamentos, mais amizades, mais pessoas. Pessoas de mente pobre vivem para não perder, com medo. Eu não quero perder. Elas são orientadas pelo medo, elas são dominadas pelo medo, elas não querem perder. E elas fazem de tudo para não perder. Com tudo isso, não existem pessoas bem-sucedidas que forem dominadas assim. Preste atenção, perder é parte para ganhar. Quer ver uma coisa? Quem quer ter a vida eterna aqui? Levanta a mão. Quem quer viver para sempre? Quem quer viver para sempre? Metade quer viver para sempre, metade não quer. Quem quer ter vida eterna, viver para sempre? Levanta a mão. Ah, tá. Para viver para sempre tem que morrer. Jesus falou que a semente para viver, ela tem que morrer para ela germinar. O simbolismo do batismo é o quê? Morrer para o mundo e ser agora um seguidor de Jesus Cristo. Teremos batismo no último domingo do mês. Pessoas que não são perfeitas, estão sendo aperfeiçoadas, mas decidiram ser bem-sucedidas. Falaram, eu vou seguir alguém bem-sucedido, Jesus. E todas as pessoas que seguirem Jesus, eu vou estar colado com elas. Jesus, verdade. Pessoas bem-sucedidas. Essas são as pessoas. Mas o batismo significa morte para a velha vida e vida nova em Cristo Jesus. A ceia do Senhor, o que ela significa? Morte. O que ela representa? A morte. Em memória de Cristo, nós que morremos com Cristo, em Cristo, ressuscitaremos. É morte. E por que a gente insiste em viver? Se a chamada é a morte. O Senhor nos convida à morte para vivermos. Seja amigo de pessoas satisfeitas. Aprenda a perder e não a se apegar. Viva contentemente em qualquer situação. A satisfação não precisa de correção. Quinto, seja amigo de pessoas altruístas. Números 14, de 6 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, a tão sonhada Canaã, terra prometida, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a todos nós. O espírito de Josué e Calebe era de pessoas altruístas. Eles venceram o medo através da fé e queriam ter as atitudes com base na palavra que Deus tinha dado. Deus tinha dado uma visão positiva e eles tinham uma visão positiva e altruísta que determinavam eles a prosseguir até a terra de Canaã. Você lembra a história? Chegaram na terra os espias, 12, entre eles Josué e Calebe. Chegando lá, olharam, tinham gigantes, verdadeiros enaquins, descendentes daqueles primeiros habitantes. E lá eles se olharam
E esses 10 se olharam e viram, voltando para dar o relatório, e disseram: olha, não dá, a terra não dá, esquece, não dá para viver ali não dá para avançar ali não, porque nós somos como gafanhotos perto deles. Josué e Caleb dizem assim: pô, peraí, não dá. E os 10, né, a maioria, né, a voz do povo é a voz de Deus, né? Você já falou isso várias vezes. A voz da maioria, né, a voz de Deus. Aonde você leu isso na Bíblia, eu não sei. Toda vez que a maioria decidiu, colocou o plano do mundo em buraco. Solta Barrabás ou Jesus? Barrabás! Sacrificaram Jesus. E a terra prometida? Não, 10. Votação assembleia, 10, então venceram. 2 foi negativo, perdeu. A Assembleia Batista é ótima para isso. A maioria vence. A terra está lá, cara, não, mas tem gigante, vai morrer gente, tal. Cara, mas Deus falou que vai dar. E aí prevalece o relatório dos 10. Aí diz que Josué e Caleb não se conformam, começam a rasgar a roupa. O que vocês estão fazendo? Deus falou para a gente que ia dar aquela terra. Se Deus falou, eu acredito. Se Deus falou, nós vamos avançar. Se Deus falou, nós vamos pagar o preço. Pessoas bem-sucedidas são altruístas. Se Deus falou de verdade, elas acreditam, elas não inventam. E nesse contexto aqui, Deus tinha falado mesmo. O espírito de Josué e Caleb era de pessoas altruístas. Os 10 enviados perderam antes de lutar. Eles 2 venceram antes de lutar. As pessoas altruístas, elas não são utópicas, não são sonhadoras, somente não são Alice no País das Maravilhas. As atitudes delas são dirigidas por uma pessoa muito bem sucedida, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E elas vencem até mesmo sem lutar. E tem gente que nunca vai ganhar, porque fica na expectativa. Pessoas bem-sucedidas focam na oportunidade. Pessoas derrotistas focam nos obstáculos. Quanta coisa você deixou de conquistar boa, que Deus falou para você ir, você não foi por causa do medo. Você não foi por causa da capacidade cognitiva de querer criar obstáculos aonde Deus falou que você tinha que ultrapassar pela fé. Quantas vezes Deus falou o que Ele queria fazer na sua vida por completo e você paralisou porque o cálculo matemático deu a exata. E Deus falou: comigo não é exata, comigo não é exata. Na verdade, eu vou usar as inexatas. Por quê? Porque é o meu poder que se aperfeiçoa na fraqueza de vocês. Então você nunca vai ganhar uma luta com 300, com 500, com 5 mil. Você vai ganhar com 20. Por quê? Para você dar honra para Deus. Você nunca vai conseguir o que é planejável pelos seus recursos, pela sua capacidade cognitiva. Por quê? Porque senão a honra vai ser sua. E aí você que acha que não é um nada, mas você acredita na palavra que Deus deu, você chega a algum lugar e glorifica a Deus, porque você sabe, como eu, que você só estaria lá por causa do poder de Deus. Você nunca estaria lá se não fosse pelo poder de Deus. Você nunca teria alcançado se não fosse pela graça de Deus. Você nunca teria conseguido se não fosse Deus. Você nunca teria conseguido com honras, porque você sabe da sua limitação. Mas você sabe ainda mais do poder que Deus tem em Jesus Cristo sobre a vida daqueles que acreditam de verdade nele, daqueles que se entregam nele de verdade. Talvez você tenha desistido do seu casamento porque as evidências falaram para você que não dava mais. E pela fé Jesus falou: dá. Sexto, seja amigo de pessoas fiéis. Salmo 16:3, olha o que diz: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Diz que o prazer do Senhor está nos fiéis. Deus se alegra nas pessoas fiéis. O prazer de Deus, a narrativa do salmista é: o prazer, diz o Senhor, de Deus. O que arranca prazer de Deus, ver pessoas fiéis, fiéis à sua palavra, fiéis aos seus mandamentos. Os fiéis na terra são os homens notáveis de Deus, são as mulheres notáveis de Deus, são jovens, adolescentes, são juniores notáveis de Deus. Os fiéis são gente de fé, gente que acredita. E como é bom ter amigos assim, né, gente? Gente de fé e gente fiel ao Senhor. No mundo de infiéis, escolha ser cercado por pessoas fiéis. No mundo de infiéis, escolha ser influenciado por pessoas fiéis. Pessoas bem-sucedidas são bem resolvidas, admiram pessoas fiéis. Pessoas mal-sucedidas têm inveja de pessoas assim. Não deixe a inveja dominar o seu coração, meu irmão. Jovem, adolescente, adulto. Se reúna pessoas fiéis ao Senhor. Pode ter certeza que você vai crescer. Sétimo, seja amigo de pessoas sábias. Provérbios 13:20. Vamos ler juntos? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Veja suas amizades, menino e menina. Veja suas amizades, homem. Veja suas amizades, mulher. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio,
mas o companheiro dos tolos acabará mal. É interessante que o ambiente dos tolos é de só alegria, né? É só vitória. Só vitória. É só fake. Não tem verdade. A caminhada com os sábios tem verdade. Na verdade, os sábios odeiam fake. Eles gostam de pessoas reais e gostam de servir a um Deus real. É simples assim. Não tenha prazer em andar ao lado de quem vai simplesmente apoiar os seus feitos maus, mas sim de quem pode te ensinar valores corretos e eternos. Se as suas amizades são pessoas que passam a mãozinha na sua cabeça e acham engraçado, as suas piadas derrotistas, derrotados serão com você. Se você gosta de se reunir a essas pessoas, cuidado, o que espera você é o resultado da vida e da prática dessas pessoas. Você começa a morrer quando acha que você já aprendeu tudo, e você só anda com pessoas que não são fiéis, leais e sábias para você ser o manda-chuva. Você vai conhecer alguém bem-sucedido, ele anda com gente mais bem-sucedida do que ele em áreas diferenciadas. Agora você vai encontrar um tolo tentando oprimir pessoas mais tolas do que ele. E quando você se depara com um grupo assim, é só você olhar que nessa fase da adolescência, dos juniores, quem mais chama a atenção da vida dessas pessoas? Pessoas que têm popularidade, não pessoas que são sábias. E elas precisam de pessoas sábias para ter referência. E nós precisamos ser bem-sucedidos. Uma igreja que tem um mutirão de pessoas que podem ser trabalhadas para serem pessoas sábias, amigos verdadeiros no discipulado, nas células, na igreja, nos pequenos grupos multiplicadores, irmãos verdadeiros, são instrumentos de Deus para arrumar os nossos desvios de caráter. São pessoas de Deus para nos tornar pessoas bem-sucedidas em Deus. A palavra do apóstolo J.B. Carvalho diz o seguinte: um leão não se importa com a opinião que a zebra tem a seu respeito. Um leão não se importa com a opinião que a zebra tem ao seu respeito. Às vezes a gente se deixa levar por opiniões de pessoas que não têm nada a nos oferecer, só para sermos bem aceitos naquele grupo de pessoas que não tem valor nenhum. Enquanto Deus nos coloca uma mesa para sentarmos diante de quem? De reis, de príncipes e princesas. Lugares de honra que você é convidado a sentar e a compartilhar. Não é o lugar que você quer entrar arrombando a porta, ou por amizade, ou por conhecer o amigo da festa. Mas é aqueles que sentam lá atrás e o Senhor os convida: venham à frente porque esse lugar é de honra para você. E quando nós percebemos que essas pessoas não estão sendo vistas por ninguém, o Senhor está vendo elas. E isso nos causa surpresa. Como é que pode fulano? Como é que pode cicrano? Essa pessoa, ela não tinha expressão nenhuma. Como é que pode? Você que achava que não tinha. Ela preparou a caminhada e a jornada dela para o sucesso. Ela andou com pessoas que geravam crescimento, relacionamentos saudáveis. Anote este princípio poderoso: abençoe aquilo que você almeja. Isso é um princípio de Deus. Abençoe aquilo que você almeja. Não deseje, não. Abençoe. Porque se você honrar, Deus, Ele vai colocar em suas mãos. Deus coloca nas nossas mãos aquilo que honramos. Quer uma família feliz e próspera? Honre a família que você tem hoje. Quer amigos bons e prósperos nos valores e princípios de Deus? Honre os amigos que Deus colocou na sua vida de verdade. Você quer ser fiel? Você quer ser próspero em Deus? Valorize os pequenos empregos que Ele te dá agora. Eu me lembrei que o meu pequeno emprego, meu primeiro emprego, foi vendedor de camisa de uniforme escolar. E naquele momento eu peguei aquela confecção e visitava as escolas. E as escolas tinham fama de não receber muito bem essas pessoas, porque já tinham seus esquemas, para comprar as camisas. E eu falei: Senhor, eu quero ser o melhor vendedor de camisas. E eu orava, saía de manhã, pegava lá o portfólio para apresentar, batia nas escolas, falava: por gentileza, eu gostaria de uma ajuda sua. Será que você poderia me direcionar a pessoa responsável para a compra dos uniformes dessa escola? Sabe por que eu me apresentava assim? Porque eu aprendi na igreja com gente bem-sucedida a ser educado e me apresentar para as outras pessoas. Não chegar com marra. E aí eu na diretora, meia dúzia de palavras com a diretora: rapaz, eu gostei de você. Seu material é verdadeiro? Eu falei assim: é verdadeiro. Olha, o que eu posso te prometer é isso aqui. Esse material é esse. Sabe aquele papo de vendedor para tentar vender de qualquer maneira, coisa que não é de qualidade? Papo do diabo, de miserabilidade, gente que não tem palavra de verdade. Não fazia parte da minha estrutura. E eu tinha 17 anos de idade. E aí eu fechava aquela venda, fechava outra venda. Não demorou muito tempo para eu me tornar o supervisor da confecção. Aí eu me lembro da história de José, que valorizava seus relacionamentos, mas principalmente seu relacionamento com Deus.
José se tornou uma pessoa bem-sucedida, mas começou lá embaixo. E esse é o último ponto: seja amigo de pessoas que andam com Deus. Olha para cá, menina. Olha para cá, mulher, mãe de família, pai, amigo, visitante. Seja amigo de pessoas que andam com Deus. Você quer ter sucesso, adolescente? Ande junto com pessoas que são amigas de Deus. Você quer ter sucesso, junior? Ande com pessoas que são amigas de Deus. Mesmo que a sua família, ninguém seja amigo de Deus ainda. Ande com pessoas que são amigas de Deus. 2 Reis 2,4 diz: então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então desceram a Jericó. Homens e mulheres de fé nunca te levarão para andar com Satanás. Homens e mulheres de Deus nunca te levarão para andar com Satanás. Nunca te levarão para a morte. Não estou justificando o que aconteceu com essa menina. Foi uma violência, mas preste atenção. Você acha que se essa menina que foi estuprada, ela estivesse andando com pessoas que amam a Deus, pessoas que de verdade valorizam a vida humana, teria acontecido isso com essa menina, gente? Sim ou não? Nada justifica o que ela sofreu. Mas você acha de verdade? Naquele caso específico, não estou falando em outros, naquele caso específico, nós estamos antecipando a nossa morte, a nossa destruição. E o Senhor nos convida a ser meios bem-sucedidos. Seja amigo de pessoas que andam com Deus. A pastoral, a conclusão disso tudo é: você quer ser amigo de Deus e andar com Ele? Ele não será um patrocinador de derrotas. Deus nunca foi um patrocinador de derrotas, nem Jesus Cristo. Mas será o nosso parceiro das nossas vitórias diárias. Você será rico e bem-sucedido o quanto forem seus relacionamentos saudáveis, seu coração generoso e sua atitude doadora. Vou repetir: você será rico e bem-sucedido o quanto forem seus relacionamentos saudáveis, seu coração generoso e a sua atitude doadora. Olha, o meu sonho é que muitas outras pessoas sejam muito bem-sucedidas na vida. Na verdade, o meu prazer está nisso. Algumas pessoas deram um nome para isso, chamam de coach. Eu chamo de gente que gosta de caminhar com Deus. Eu chamo de gente que valoriza e deposita a sua vida nos valores eternos. E elas nunca vão desejar mal para outra pessoa. Elas vão ser uma inspiração. De longe, elas são desejadas. De perto, as suas palavras nos inspiram. O coração queima. A vontade de vencer é despertada com esperança nos nossos corações. E Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dEle, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida começa a ser próspera aqui nessa terra, com a verdadeira prosperidade. Nós vamos ouvir essa canção e logo em seguida nós vamos estar orando. Aproveite para ofertar sua vida ao Senhor. O culto não acabou ainda, esse é o momento de você agora ofertar sua vida a Deus. É entre você e Deus. Reveja seus relacionamentos. Reveja seu relacionamento com Deus. Pessoas prósperas e bem-sucedidas, elas reavaliam seus relacionamentos com Deus e com as outras pessoas. Quem tem influenciado a sua caminhada? Decida hoje ser influenciado por Deus na pessoa de Jesus, pela sua santa palavra e principalmente pelas pessoas que Deus tem colocado no seu caminho, cheias de Deus, amigos e amigas de Deus. Se você quiser fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, fique à vontade para fazer dessa canção a sua oração.